Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Vlog, hoje um Throwback Thursday. É que eu me esqueci de gravar com o carro em movimento, então peguei a câmera e estou gravando agora que eu cheguei em casa. É pra gente falar a respeito do fogo no rabo, aquele Clio que foi meu, mas muito além de falar de Clio. A gente aqui não vai falar de Clio nesse vídeo, e sim falar de como comprar um carro usado, tá? É um vídeo longo, eu sei que ele é longo, mas vale muito a pena para você que está com interesse em comprar um carro usado ou seminovo, e saber como é que você pode fazer, o que você tem que olhar, como é que você deve olhar, para você verificar todos os parâmetros e fazer um bom negócio. Então acho bastante interessante, e até porque a maioria das pessoas que hoje são inscritas ainda não estavam aqui no canal quando eu fiz esse vídeo, que esse vídeo já tem aí mais de 2 anos, quase 3 anos, então deu uma diferença aí de quase 3.000 inscritos, né, no canal. Então a maioria não viu esse vídeo, então acho que vale muito a pena, porque ensina, entenderam? Você vê os detalhes, como você identificar certas partes, o que você deve verificar, como verificar, para que você consiga fazer um bom negócio. Ainda mais no momento que os carros 0 km estão a preços pela hora da morte absurdos, né? Então o mercado de carros usados está muito forte, está muito quente, né? Então vale a pena você assistir esse vídeo, tá bom? E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva, que toda semana a gente sempre traz um vídeo novo aqui no canal. Se você já é inscrito aqui no canal, participe daquela área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. E se você já é inscrito aqui no canal ou não, verifiquem aquelas playlists que tem aqui no canal, né, que pode te ajudar também muito a você a comprar um carro novo. Mas aí são carros já pré-definidos, né, como é o caso desse meu 308, os carros que eu tive da minha experiência com o carro em si, tá bom? Então curta esse vídeo, quem já assistiu, assista de novo. Quem não se lembra do fogo no rabo, vai lembrar agora do fogo no rabo. E espero que ele seja de muita serventia para vocês, tá ok? Então, vamos começar o vídeo agora. Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um vlog com dos pedidos que as pessoas fizeram naquele vídeo que eu postei em agradecimento aos novos inscritos. Alguém havia me questionado e pedido para fazer um vídeo falando o que olhar num carro usado. Então eu vou fazer da maneira mais completa possível, tá? Vou pedir desculpas pelos barulhos externos, porque aqui eu não tenho como escapar, que eu estou no ambiente externo. É inevitável se escutar carro passando na rua, barulhos de casa, enfim. E também pedindo desculpas porque o Clio está imundo, né? Vocês estão podendo observar isso. O carro é muito usado, então eu não tive tempo de lavar o carro para poder mostrar para vocês. Primeiramente, vamos começar por mecânica, depois a gente passa para os outros detalhes, né? O primeiro detalhe que você deve olhar num carro, quando você já está indo para visitar ele e tal, é olhar ele por baixo. Não tenha medo de sujar a sua roupa, você tem que sentar no chão, olhar ele todinho por baixo, para ver se você repara algum tipo de vazamento por baixo do carro. Tá? Nos Fiat isso é comum, principalmente nos Fiat com motor e-torque, né? Então você tem normalmente vazamento na região do cárter, né? A junta do cárter vaza muito ali. Então você sempre tem que ter um olho ali. A embreagem de Fiat normalmente vaza óleo às vezes com 20.000 km você já tem vazamentos intensos. Isso eu lembro do carro do meu pai. Enfim, então são detalhes que você deve observar bem, né, por baixo, e principalmente de arrastões, né? Normalmente, por exemplo, o meu carro ele não tem protetor de cárter. Isso daqui vocês vão conseguir ver por aqui por baixo, né? Ele não tem um protetor de cárter. Então qualquer colisão que ele tem ali por baixo vai ter afetado o carro integralmente. Então observem bem se o carro tem ou não tem um protetor de cárter de fábrica. E também se ele está muito arranhado. Se ele estiver muito arranhado, você já sabe que o carro já sofreu muito com a parte de baixo dele, né? O que não é nada legal. Na parte de cima do motor, o que você pode observar é se o motor não está muito limpo. É estranho falar isso, né?
que teria que ser uma parte super asseada, né? O motor está extremamente limpo. É um dono que cuida muito bem do carro? Pode ser que sim. Mas é muito difícil na nossa situação como brasileiro acreditar nisso, tá? Então, se você vê um motor muito limpo, você desconfie, porque normalmente isso esconde, pelo menos por algum tempo, determinados vazamentos de óleo no motor do carro, tá? Aí você acaba não vendo, achando, e você acaba comprando gato por lebre, né? Aí repare em detalhes assim que são bobos, né, de peças. Isso pode te indicar uma colisão dianteira, por exemplo. Eu não sei se vocês estão reparando lá embaixo, aqui, olha. É que eu não tenho o visor na câmera, a câmera não tem visor. Mas aqui eu tenho a data de fabricação do ventilador, né, do sistema de arrefecimento e ar-condicionado desse carro. Vocês estão lendo que está escrito lá 11 de outubro de 2012. E isso bate com o ano do carro. Então isso daqui é relativamente original do carro. Então reparem nesses detalhes. O meu carro tinha a bateria original que morreu agora, né, há pouco tempo atrás. A bateria também era da Renault, tinha a data de fabricação. Essa daqui foi trocada recentemente e aqui ela também tem a data, né, de fabricação dela. Foi feita em 16 de outubro de 2016, né? Você tem a data de fabricação dela. Então ela tem ainda muito tempo para sobreviver e tal. Mas reparem todos os detalhes, né? Detalhes de vazamento. Isso daqui é o sistema de ar-condicionado do carro, sistema de arrefecimento, tanquinho de partida frio. Ali atrás, meio melado, é o sistema de óleo do freio do carro. Tá? Reparem muito bem aonde você pode ter tipos de vazamento, porque são N números de mecânicas e cada um representa um defeito específico, né? Eu não tenho como explicar de cada motor assim, mas de olhar você já consegue descobrir isso, né? Até mesmo nas mangueiras, você preste bem atenção no estado delas, né? Alternador, como ele está aqui embaixo. Eu estava falando quanto a colisões e tal, não é mesmo? Então, outro detalhe que você consegue descobrir de uma colisão dianteira, normalmente são os faróis. Aqui você consegue observar que o farol ainda é o original de fábrica. E nos modelos que são mais antigos, os faróis são de vidro. Então normalmente tem a logomarca da fabricante do farol e da marca do carro. Então você consegue descobrir se aquele farol é original ou não. Então se ele tem a logomarca, você sabe que, pelo menos teoricamente, o carro não bateu, né? Inclusive em carros mais antigos, porque é mais difícil de você encontrar um farol de vidro novo, né? Agora é tudo de policarbonato, né? Isso aqui é de policarbonato. Repare nesses detalhes, se ele ainda tem, né, os adesivos. Isso é outra forma de você descobrir se o carro já sofreu algum tipo de colisão, né? Essa parte do interior do motor, por exemplo, no Clio não era pintada. Então se ele aparecer com essa chapa pintada, você já sabe que aconteceu alguma coisa, né? Vocês estão podendo observar aqui. Outro detalhe, em carros que te falam que o carro tem menos de 30 mil quilômetros, ou até 40 mil, vamos botar até 40 mil quilômetros, normalmente os pneus do carro serão os originais de fábrica. É muito difícil quem troque os pneus antes dessa quilometragem. Então o que acontece? Você, antes de ver o carro, por exemplo, você já sabe o carro que você vai ver, vamos supor, é um Renault Clio como esse. Então você pesquisa qual o pneu que o carro utilizava. Esse daqui usava uns pneus Champiro Champion, alguma coisa assim. Uns pneus chineses, originais de fábrica. E eram os pneus que o carro tinha quando eu fui ver ele, quando eu comprei ele. E então batia com a quilometragem que estava escrita no painel, que ele tinha 34 mil quilômetros na época. Agora ele está com esses SP Touring, que são da Dunlop. Então isso é uma forma de você descobrir a quilometragem real do carro. Porque é difícil quem mantenha o mesmo padrão de pneus. E um outro segredo, para você descobrir se um dono é cuidadoso, se o carro tem mais de 70, 80, passou dos 100 mil quilômetros, você vai comprar um carro mais antigo, repare bem nos pneus que ele utiliza no carro. Se ele utiliza pneus da Dunlop, da Michelin, BF Goodrich, alguns tipos de Pirelli mais sofisticados, você sabe que o cara valoriza a segurança, ele valoriza prazer ao dirigir, então ele valoriza o próprio carro dele. Quando você vê usando aqueles pneus recalchutados, pneus que você nem sabe qual é a marca do pneu, você já sabe que o cara não cuida muito bem. Que da mesma maneira que ele bota pneus vagabundos, ele pode estar botando peças de quinta categoria dentro do motor do carro. Tá bom? São detalhes que vocês têm que ter atenção.
Nesse motor daqui, uma das coisas que você tem que ter atenção depois que passa dos 50 mil quilômetros é a correia dentada, mas você não tem como ver ela. Você tem que questionar sobre a troca dela, exigir alguma nota fiscal, tá? Porque óbvio que gera nota fiscal na hora que você faz a troca disso no ambiente de uma oficina. E além disso, se ele não fez, você deve fazer a troca, porque senão você pode arrebentar com o motor do carro inteiro, entenderam? Outro detalhe, como você descobre mais ou menos que os amortecedores estão bons? Bom, aqui vocês estão vendo que o carro está totalmente parado, né? Você chega no carro e bem, ó, ele está durinho, não sei se vocês estão observando, né? Eu abaixo a mão, o carro não responde a nada, então o amortecedor ele está pressurizando, ele está duro, então ele está correto. Se vocês derem um apertão no carro, o carro abaixar e voltar, ficar voltando, não estabilizar logo, você já sabe que você tem um problema no amortecedor, que o amortecedor não está reagindo da forma correta. Evitem carros que as pessoas colocam aqueles kits de xenon, essas coisas assim. Prefiram totalmente os sistemas que são originais do carro, como é o caso desse, que é um monoparábola, uma lâmpada H4 e a lâmpada do farolete, né? Ali está a lâmpada da seta do carro. Aqueles kits de xenon, faróis de neblina que não são originais, isso são um problema, porque podem te dar problemas elétricos. Você não sabe como é que aquilo foi instalado no carro, entendeu? Então não é legal. Agora eu vou abaixar aqui o capô do carro. Deixa eu abaixar aqui. Bom, aqui a gente está com a dianteira dele imunda, né? Outro detalhe que você consegue descobrir se o carro já bateu ou se ele sofreu algum tipo de estouro de vidro, né? Algo que era mais comum nos carros mais antigos. Ver se tem ainda a logomarca da marca do carro. Todos os vidros têm que ter essa marca. Por exemplo, o meu carro é da Renault, todos eles têm a marca da Renault no carro. Aqui, deixa eu mostrar aqui outro, aqui, ó. A logomarcazinha aqui. Entendeu? Isso é uma forma de vocês descobrirem se o vidro já foi estourado, às vezes, para roubar o rádio e tal. Isso era uma prática mais comum até os anos 2010. Atualmente não é tão comum porque os rádios são integrados ao painel do carro. Mas ainda assim acontece. Mas também pode acontecer estouro de vidro numa colisão ou num atropelamento. Então você consegue descobrir pela logomarca do vidro se ele realmente sofreu algum tipo de coisa. Bom, aqui na parte de trás, essa parte eu posso falar para vocês é o emmassamento, tá? Não é amassamento não, é emmassamento. Às vezes o carro sofre algum tipo de colisão e algumas oficinas porcas, ao invés delas retirarem a peça toda, por exemplo, deu uma batida aqui, teria que trocar toda essa chapa aqui de aço e colocar uma chapa de aço nova. Mas ao invés do cara colocar uma chapa de aço nova, coloca massa por cima do amassado do carro e emassa, né? Fazendo a mesma forma que o carro tinha. E depois passa a pintura e parece que o carro nunca tem batido, né? Só que quando esse tipo de coisa acontece, como que você vai descobrir se o carro já bateu e se ele já foi embaçado? Você pega um ímã, aqui eu não tenho como fazer porque eu só tenho duas mãos, né? Então você pega um ímã grande, coloca ele dentro de uma flanela e vai passando por cima da lataria do carro. O ímã vai imantar, porque isso é aço, né? Não como aqui que é plástico, lá na frente é plástico. Mas ele vai imantar, ele vai colar e você vai passando porque não vai arranhar a pintura do carro com aquilo porque está com a flanela. E aí você vai descobrir se ainda é lataria ou se o carro já foi embaçado. Isso é um fato bem fácil de você descobrir. Outro fato que assim é o mais bobo de todos e que muita gente não dá valor é o fato dos símbolos do carro, tá? Você preste muita atenção no posicionamento dos símbolos do carro, porque normalmente depois de uma funilaria as pessoas não sabem colocar. Aí, às vezes esse Renault vai parar lá do outro lado, que não era original, vai parar aqui em cima, ou então some o nome do Clio ali na mala, dependendo do carro. Então reparem em fotos de imprensa de época do carro que você está para comprar, onde ficavam os símbolos originais. Que se o símbolo não estiver aqui, muito provavelmente o carro já levou algum tipo de pancada. Tá bom? Aqui atrás, novamente você repara no símbolo, né, do vidro. Deixa eu agora abrir a mala do carro. Isso daqui é tudo manual. Aí a mala dele.
Bom, em carros como esse daqui, o que você vai observar? Você repara no step, que normalmente ele ainda tem que ter a marca original. Por exemplo, aqui é o Champiro, que é o pneu que veio no carro mesmo, Champiro não sei das quantas. Repare se tem as ferramentas. Um detalhe que não dá para se exigir muito em carros como esse daqui, que são muito simples e não tem proteção nas laterais. É inevitável em carros que não tem carpete aqui nessas áreas, eles ficarem arranhados com a utilização da mala, tá? Isso daí você não tem como evitar. Só se ele fosse todo acarpetado, tá bom? Agora vamos fechar aqui. Assim, aqui no Clio tem mais outro detalhe. Quando você compra um Clio dessa geração, tem uma parte curiosa. Cada Clio obviamente tem uma cor, o meu é vermelho. E cada um tem uma cor diferente nesse acabamento do lado da lanterna. Então, por exemplo, o branco é branco, o preto é preto, né? Não é tudo preto. Então, se você for comprar um Clio, por exemplo, vermelho como o meu, e essa peça não for vermelha, também você sabe que o carro já teve que trocar essa lanterna. Ele já deve ter sofrido algum tipo de colisão. A técnica do imã, que a gente estava falando tanto, ela é válida inclusive para cá, principalmente nessa parte daqui, essa barra que você tem aqui, porque normalmente de colisão de motocicleta. Então você passa o imã para descobrir, que normalmente acontece aqui, entendeu? Reparem também sempre, olha, no fechamento da mala ou das portas, para você descobrir se o carro sofreu algum tipo de colisão, porque a porta para de fechar também, ó. Reparem bem, ó. Ó. Fechou. Reparem novamente, ó. Fechou. Reparem também nesses vãos aqui. Eles têm que ser muito parecidos de um lado com o outro do carro, tá vendo? Deixa eu passar agora ao lado do interior. Meu carro está imundo, gente. Por favor, não reparem. Não reparem bagunça, que eu vou. Bom, outra dica principal para vocês, quando a quilometragem é baixa, os pedais ainda são os originais. Então aqui vocês estão podendo observar bem isso, tá bom? Reparem também em folga de pedais, tá? Porque a folga dos pedais normalmente também indica uma quilometragem superior. Outra dica no interior é quanto ao volante. Eu não sei se vocês estão observando, mas meu volante ele não está desgastado. Ele tem todas as ranhuras ainda originais, né? Inclusive até para onde você bota os dedos aqui atrás, que é uma parte curiosa do Clio. Então, se ele tiver muito brilhoso, você já sabe que ele está muito gasto. E o que acontece muito com esses carros novos é ele perder a carne do volante, né? Que aqui tem tipo um plástico por cima do outro plástico, e ele vai desgastando e vai ficando uma coisa horrorosa. Então, se ele tiver muito gasto, você sabe que o carro já rodou muito e muitas vezes a quilometragem não é a original. Como saber se o ABS e o airbag estão funcionando? Bom, do método mais simples para você descobrir é na hora que você gira a chave. O meu Clio ele não tem airbag nem ABS, mas quando você gira a chave assim, olha, sem dar a partida, ó, ele liga algumas luzes, certo? E vai apagar elas depois da verificação, e quando eu der a partida vai apagar tudo de vez. Vamos dar a partida. Viu? Ele apagou tudo. Normalmente vai ficar uma luz de verificação do ABS e do airbag e do controle de tração e estabilidade se o carro tiver. Essas luzes têm que se apagar depois de no máximo 15 segundos. Se elas continuarem ligadas depois que o carro está em funcionamento, você pode ter certeza que está tendo algum tipo de avaria no sistema do ABS, que também controla o controle de tração e estabilidade se o carro tiver, e no airbag. E se tiver alguma avaria no airbag, muito provavelmente o carro pode já ter colidido. Tem gente que faz um trabalho tão pouco que bota um quadrado de fita isolante para tentar esconder a luz. Então observem bem o painel do carro, porque eu já vi gente fazendo isso, tá bom? Vou fechar aqui o carro. Bom, e também existem sistemas agora que conseguem fingir que o sistema do airbag está funcionando, mas não está funcionando. É tanta artimanha que o brasileiro queria para fingir que o carro está funcionando, aliás, para enganar os outros, que é complicado, né? Isso é no mundo inteiro, eu estou falando Brasil, mas é no mundo inteiro. Outro detalhe que vocês podem observar são adesivos originais, tá? Como esse daqui do carro. E também você pode reparar quando foi a última troca de óleo, esses detalhezinhos assim.
para você ver como é que o carro tem sido cuidado, que tipo de óleo o carro tem utilizado, isso é muito válido, tá? Agora aqui nós temos o sistema do ar-condicionado. No Clio ele é um ar-condicionado manual, você vai ter carros com ar-condicionado automático. Ele ativa com essa luzinha aqui ligada, né? Se eu apertar ele, ele desliga o ar-condicionado. Aqui tem a regulagem de temperatura, que eu quero mais frio. O que vocês fazem? Você liga ele no máximo, o carro já tem que estar gelando automaticamente. Se o carro não estiver gelando, você já sabe que tem problema no ar-condicionado. E pode ser desde um vazamento em serpentina ou até algo mais grave como um compressor estourado, a embreagem do ar-condicionado também estar quebrada. Então observem muito bem isso, tá bom? Outro detalhe, vai testando o posicionamento do ar-condicionado. Aqui é para baixo e pelas saídas daqui. Aqui é o desembaçador com saídas para baixo. E aqui é só o desembaçador dianteiro. Meu carro não tem desembaçador traseiro, tá? Aqui eu vou voltar à posição que eu queria. E também testem a temperatura, né? Que tem a variação para ativar o aquecedor ou para desativar o aquecedor, tá bom? Aí vocês botam no aquecedor. Aqui é a abertura, ele está com o ar externo fechado para gelar mais rápido. E vocês testem o ar externo, né? Quando mistura, para você manter a temperatura. Tem carros que fazem isso de maneira automática. A maioria deles fazem por botão. Então você aperta que ele vai diminuir um pouco o fluxo de ar para dentro do carro. Vocês vão sentir uma leve queda e vai descobrir que o sistema está funcional, tá bom? Eu vou deixar o ar-condicionado ligado, tá muito calor aqui. O meu Clio não tem airbag, tá? Para eu poder falar para vocês, tá? Reparem também, sempre vão com 2 pessoas, tá? De preferência. Reparem no funcionamento das luzes, tá? Aqui o meu Clio ele indica a lâmpada, o farol baixo ligado. Aqui ele tá com a lanterna ligada. Aqui é o farol alto, tá? Reparem também, quando o carro já estiver aquecido, ele está aquecendo o motor. Vocês estão olhando ali no painel. Isso daqui é uma parte importante. Muitos carros hoje não tem mais termômetro, tá? Aqui é o termômetro do Clio. Eu acho isso um erro muito grave das montadoras. O Clio, por padrão, ele fica sempre no meio. Se ele passar alguma vez no meio, você sabe que está dando problema. E se ele ficar muito tempo abaixo do meio, ou ficar subindo e descendo temperatura, né, ficando aqui no 2, no 4, 2, 4, você sabe que tem algum problema na válvula termostática do carro. Isso se não retiraram, que é muito comum as pessoas retirarem a válvula termostática do carro, o que diminui muito a durabilidade do motor e aumenta muito o consumo do carro, tá? Testem tudo que for elétrico do carro. Pode parecer uma coisa boba, mas não é. Testem tudo. Liguem todos os faróis, buzina, ar-condicionado, os vidros elétricos, se você tiver. Principalmente, se você tiver vidros elétricos traseiros, abaixe ele, suba ele umas 4 vezes e repara como é que ele está descendo e subindo. Porque normalmente eles são menos utilizados e podem travar, tá? Inclusive para você poder observar como é que está o estado do motor do vidro elétrico. Testem os espelhos elétricos também, que normalmente eles começam a travar depois de alguns anos, tá? São detalhes assim bobos que fazem a diferença, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Retrovisor eletrocrômico vocês não tem como testar, isso é impossível, só à noite. Reparem no banco traseiro. Aqui é o meu banco traseiro. Se ele está muito manchado, se ele está queimado, normalmente quem fuma acaba deixando guimba de cigarro e fura o banco do carro. Então você descobre se o carro foi de fumante ou não. E isso para mim é um problema, que eu detesto cigarro. Desculpa, gente. Eu não gosto de cigarro. Então reparem muito bem nisso. Se não tem nenhum tipo de buraco nos bancos, tá? Vejam bem. Eu tô com um desses negócios guardados porque eu não uso o banco do meio. Normalmente meu carro só é usado desses 2 lados, tá? Meu carro não tem cinto de segurança traseiro, entre aspas, normal, né? Aquele fixo, né? Que é uma porcaria que você tem que regular conforme a pessoa que está dentro do carro, né? Reparem o estado das laterais, normalmente quando anda criança, cachorro. Uma vez eu fui ver um C4 lá, um THP para um amigo, e o carro estava intacto, estava um preço bom, 50 mil reais, 20 mil quilômetros, já tinha controle de tração e estabilidade, que era um Tendance 1415. Eu vi o carro por fora lindo, tinha algumas raspadinhas no para-choque, mas por baixo o carro estava intacto. Quando eu entrei dentro do carro, aqui na frente ele tem tipo um acabamentinho, né? Reparem muito em acabamentos e estado dos acabamentos, tá?
Esse acabamento ele estava faltando aqui. Eu já achei aquilo estranho, mas tudo bem. Continuei olhando o carro. Quando eu olhei atrás, alguém tinha passado isso numa autorizada. Sempre prefiram carros de particular, tá? Isso é uma dica, tá? Eu acho muito melhor você comprar um carro de particular do que de autorizada, porque normalmente autorizada e revenda, eles maqueiam muito o carro para te enganar, para fingir que o carro está tudo ok quando não está. Eu reparei que estava cheio de ranhuras aqui, mas escondidas como se fosse uma massa que tivessem passado por cima do acabamento da porta. Aí eu achei aquilo estranho. Quando eu passei a mão, eu senti um relevo grosso, que não dava para ver aos olhos, mas dava para sentir no carro. E o carro já havia sido utilizado por cachorros, os cachorros andavam. É normal você ter cachorro, tá, gente? Mas existem meios de você evitar que o cachorro destrua o seu carro por dentro. E ainda por cima tinha um cinto de cachorro preso aqui. Aí eu falei, não, esquece. Esquece que o carro tá todo maltratado por dentro. A pessoa não tinha o mínimo cuidado para andar com os animais, tá? Mesma coisa aqui, aquilo que eu tava falando lá por fora, você também consegue observar aqui dentro. De gente que pousa braço por fora segurando porta. É proibido segurar a porta, tá, gente? Entendam isso. Para começo de conversa, tá? É proibido por lei andar com o braço segurando isso daqui, né, e tal. Então, se você vê essa canaleta muito amassada, você já sabe que a pessoa vivia fazendo isso. E isso, com o tempo, além de deteriorar a estética do carro, começa também a facilitar o vazamento de água para dentro do carro, né? Isso não é legal. Testem as travas elétricas, testem o alarme do carro, tá? O meu carro não tem nada disso, então não tem como mostrar isso para vocês, né? Os carros que tem porta-luvas comum, o meu não é um porta-luvas, né? O meu é um buraco. O Clio Expression tem uma tampa aqui, tá? O meu, que é o Authentic, não tem de fábrica. Reparem como ele abre, além, né, de como ele abre, se ele mantém os selos, porque normalmente vem selos de fábrica escritos ali, tá? Então isso é mais um cuidado. O meu carro não tem espelho. Também não tem espelho, só tem um porta-documento aqui do lado, né? Mas reparem o estado que está o teto do carro, né? Essa partezinha aqui que você consegue ver muita coisa. E eu acho que é isso, a parte fundamental. Detalhes. Quando você vai ver um carro manual, eu dirijo descalço, tá, gente? Eu vou abrir aqui a porta para vocês conseguirem ver. Aqui você tem a embreagem do carro, certo? Vocês apertem ela até o fundo, engrena uma marcha, sem nada na frente, claro, e vai soltando ela para ver, olha, ele já está empurrando aqui, ele já está empurrando. Ver aonde é que o carro, aonde é que está o ponto da embreagem. Porque tem carros que a embreagem, o modo correto dela funcionar, se ela está nova, é logo que você solta ela aqui, o carro já está começando a engrenar a marcha. Mas tem carros que você solta até quase aqui e o carro ainda não engrenou a marcha, ou seja, você tem um disco de embreagem muito desgastado. Entendeu? Então isso é uma forma de você reparar isso. Também repare na forma que você pisa o freio do carro. Eu gosto de dirigir descalço, tá, gente? Eu bato nessa tecla, tá? Eu posso dirigir descalço. Proibido é dirigir calçado, com calçados que prendam no tapete, né? O tapete é original. Enfim. Então, assim, reparem no freio do carro. Se ele abaixar muito, você já desconfia que tem algum tipo de problema. Se você nunca dirige um carro com ABS e fizer uma frenagem de emergência, é natural ele vibrar e é para você manter o pé. Se você está com um carro sem ABS, que é o caso desse, você vai pulsando o freio até com que ele faça a parada, tá? Outra dica. Carros com direção hidráulica. Você, com o carro parado, você gire o volante, escute se ele está fazendo muito esforço, tá? Isso daí é só para você escutar o esforço. Se ela estiver fazendo muito barulho, você já sabe que tem algum problema na direção hidráulica. Alinhamento do volante. Você sempre faça um test drive do carro, isso é óbvio, né? O carro tem que estar com aceleração normal, plena, você não pode estar sentindo engasgos em hipótese alguma. Depois que o carro já estiver quente, como ele está aqui, ele já chegou na temperatura de funcionamento normal, você dá umas aceleradas, leva ele até o limite para ver como está sendo a resposta do carro, né, o limite de giros. Faça um teste bom no carro, não seja bobo. E alinhamento, chegue em alguma rua que ela seja totalmente reta, plana,
E com o carro em velocidade aí entre 20 e 40 km, você dá uma soltada no volante, isso com segurança, tá, gente? Sem ninguém por perto, sem poder afetar ninguém. O carro tem que seguir reto. Se ele começar a puxar para algum lado, você já sabe que tem algum problema de direção. Da mesma maneira que quando você estiver dirigindo o carro, se você estiver dirigindo o carro na reta e o volante estiver assim ou assim, você está com algum problema de alinhamento, que pode ser alguma coisa muito mais séria, até mesmo uma fissura na parede de fogo do carro. Então, alinhado é assim, reto, tá? Sempre reto. As direções elétricas, elas enganam muito porque elas têm, algumas fazem a autocorreção disso. Isso não é legal porque você acaba vendo um desgaste errado, né? Você não consegue observar o desgaste real do carro. Outra dica, depois que você fez o teste com o carro na rua, andou, ele está na temperatura padrão, para o carro, num lugar que vocês possam estacionar o carro no teste, deixa o carro desengrenado, muito bem, bonito. Tem que ser 2 pessoas indo ver o carro, tá? Você acelera o carro até o limite de giros que ele puder e peça para que alguém fique atrás do carro, olhando para ver se ele vai soltar algum tipo de fumaça. Porque depois que o carro está aquecido, ele já não emite nenhum tipo de fumaça. É natural quando dá a partida, dá uma fumaça por conta do álcool, do frio, isso é normal. Mas depois que o carro está aquecido, não. Então, se ele fumar e for uma fumaça azulada, você sabe que ele está queimando óleo. Outra dica, não tenha nojinho, não seja frescurento. Mete o dedão dentro do cano de escape do carro. Tem que vir fuligem. Teu dedo vai vir todo preto, é natural, mas é fuligem, né? Aquele pozinho. Se ele vier melado, você sabe que o carro está queimando óleo, tá? E tem casos que pode vir até seco e limpo, mas isso é muito raro. Ou o cara que está querendo vender o carro e sabe que o carro está queimando óleo e ele limpou o cano antes de te mostrar, ou o carro está utilizando gasolina Podium desde 0 km, porque a gasolina Podium, ela não faz depósitos de carvão, então deixa o cano limpinho. Isso é real mesmo, eu sei por experiência com o Jaque, tá? O Jaque J3 só usava a gasolina Podium para manter a potência máxima, né? Senão ele ficava com menos potência do que o original. E por eu sempre utilizar, o cano ficava limpo e brilhante, era assim, impressionante por conta da gasolina Podium. Não era nada por causa do motor, era a gasolina que não deixava fazer depósitos de carvão. Entenderam? Reparem também lá fora no desgaste dos pneus, que eles têm que ser iguais, tá? Dos dois lados, as duas abas têm que ser sempre iguais. Se tiver alguma diferença, você desconfia que o carro tem algum tipo de desalinhamento. Tá bom? Então eu acho que é isso tudo. Eu falei de tudo. Acho que tem muita gente que cobra para fazer isso que eu estou fazendo aqui, falando para vocês. Tem gente que vai me matar por falar isso para vocês aqui. Mas eu acho que é legal ajudar ao próximo, né? Ajudar a você que está querendo comprar um carro novo. Não se engane com um carro muito brilhante, carro reluzente. Às vezes o carro pode ter arranhões, pode ter desgastes de pintura naturais. Mas desde que ele esteja todo alinhadinho, vale muito mais a pena você levar um fosquinho, meio que parecendo maltratado por fora, mas bem cuidado no motor, alinhado, nunca batido, do que levar uma porcaria toda brilhante que só vai te dar dor de cabeça, tá bom? Observem todos esses detalhes que eu falei para vocês, tá? Porque isso vale muito a pena, tá? Reparem em todas as formas. Mais um, assim, para eu falar um final, reparem também no rádio que o carro utiliza, tá? Até mesmo para você saber se ele não está tendo uma sobrecarga no sistema elétrico, né? Esse daqui está usando um rádio que era original, era um acessório de fábrica, da mesma maneira que os tapetes são um acessório de fábrica, né? Tem um Clio escrito e prendem no chão. Isso é uma coisa que você deve valorizar muito. E mais um detalhe, lembrei agora do câmbio automático. O câmbio automático, como é que você vai testar ele? Pelo menos para você ter um embasamento bem básico sobre se ele está com algum problema mais grave. O que você faz? Eu não sei se a câmera vai pegar. Você está vendo aqui o freio e o acelerador, não é mesmo? Você vai puxar o freio de mão o máximo que puder, ele vai ligar lá no painel. Você vai enfiar o pé da embreagem, o pé esquerdo, bem fundo no freio. Aqui finjam que é uma caixa automática, tá? Que aqui o meu carro é manual. P é a primeira parte, a primeira opção da transmissão automática. P, R, N, Drive. Bota ele em Drive, ok? O carro normalmente ele vai te ligar uma luz indicando que está em Drive ou aqui na manopla do câmbio. Tá em Drive, engrenado, pé fundo no freio, né? O pé bem lá no freio, bem no fundo. Freio de mão bem puxado. Abaixa o pé. Acelera o carro o máximo que você puder.
durante 10 segundos. A rotação no motor, ela não vai poder passar dos 3.000 RPM. O ideal é que ela fique entre 2 a 2.500. Se ela passar dos 3.000 RPM, o carro está com problema. Depois você tira o pé do acelerador, bota o carro no neutro, tira o pé do freio, bota o pé no freio de novo, engata ré, engata o P. E freio de mão, só isso. Que aí você vai, isso é um método do stall, né? A rotação de stall. Se ele ultrapassar os 3.000 RPM, o carro está com problema na transmissão automática, que muito provavelmente pode ser um conversor de torque deslizando, problema nas engrenagens planetárias, então assim, não é legal. Em carros automatizados, da mesma maneira que eu mostrei a embreagem aqui, ele não tem a embreagem, vocês fingem que não tem a embreagem, então você vai sentir um tranco, porque a embreagem não vai estar engrenando como eu mostrei para vocês. A embreagem nova, ela engata logo aqui, né, no início. Se ela estiver engratando aqui, você já vai sentir um tranco com o câmbio manual, naturalmente. Então no automatizado você também vai conseguir descobrir isso rapidamente, né? Será que eu falei tudo para vocês? Eu acho que eu falei já de tudo. Tá? Testem tudo que é elétrico, abra a mala elétrica, fecha, abre espelho, testa espelho, já falei isso também para vocês. Testa o ar-condicionado tem que estar gelando bem, aqui já está um microtério até, mas enfim, testem o ar-condicionado do carro, testem o carro na rua. Andem numa rua de paralelepípedo também, ou rua bem esburacada, para vocês sentirem os barulhos de acabamento do carro também. E é bom para vocês testarem a suspensão, se estiver batendo alguma coisa na suspensão, vai aparecer nos buracos, tá? Eu acho que é isso tudo. Eu acho que eu falei de tudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A vocês que me pediram outros vídeos lá naquele vídeo que eu fiz do agradecimento, eu vou fazendo com o tempo. É que eu acho que esse daqui é uma utilidade pública, né? Eu acho que esse tinha que ser o primeiro dos primeiros. Eu não me lembro a quem me solicitou isso, o nome, e agradeço por ter feito o pedido e espero que eu tenha lhe auxiliado mostrando isso tudo que eu mostrei hoje, tá bom? É isso então, pessoal. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Se vocês tiverem um mecânico de confiança, que é difícil mesmo, levem também um mecânico de confiança para também dar uma olhada, além de tudo, tá? Eu não tenho mecânico de confiança, infelizmente, mas levem um mecânico de confiança para que ele também lhe auxilie na hora da compra do carro, tá bom? Eu acho que isso é uma parte importante. Se tem um amigo que entende um pouco de mecânica, também leve, é legal você levar. Tá? Seja chato com o carro, seja chato em alinhamentos, perceba tudo, acabamento, tudo no carro, tá? Porque tudo isso desvaloriza e você pode estar levando gato por lebre, né? O que não é nada legal, tá bom, pessoal? Então eu acho que é isso. Eu tô tentando ver se eu me lembro mais alguma coisa para falar para vocês. Eu já falei do teste também, ó, fechamento do ar-condicionado, tudo que vocês puderem testar, limpadores também, né? É bom vocês testarem. E um detalhe, assim, quanto à manutenção, esse não tem tanto quanto a revisão de um carro antigo. Não se deixe enganar por mecânicos meia boca. O que são mecânicos meia boca? Aqueles que falam que algum tipo de carro não presta de jeito nenhum. Se o mecânico chegar para você e te falar que um carro não presta, a maioria dos carros hoje todos são bons, tá? O problema é você encontrar mão de obra especializada. Então é porque ele não conhece daquele tipo de mecânica, ele não se especializou. Então não se deixem levar muito por isso. Um grande exemplo para mim é o Clio. É uma mecânica super simples de mexer, tá? Não tem nenhum mistério, mas muita gente acha que é uma incógnita, um bicho de 7 cabeças, né? Mas não é. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu acho que é isso. Novamente eu falo aqui que eu acho que é isso. Eu tentei mostrar tudo de tudo um pouco, explicar tudo de tudo um pouco para vocês. Valeu. É isso então. Valeu. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Se tiverem alguma dúvida, postem aí embaixo. Se tiverem alguma sugestão, postem aí embaixo. Tá bom? Valeu então, pessoal.